Ao redor do mundo, existem países pouco conhecidos, mas com uma cultura rica e vibrante. Um desses destinos fascinantes é a Geórgia, uma nação magnífica banhada pelo Mar Negro. Seja para uma viagem rápida ou até mesmo para morar, a Geórgia oferece histórias cativantes, pessoas calorosas, praias deslumbrantes, danças tradicionais e uma culinária única, tudo esperando para ser explorado. Localizada entre a Turquia e a Rússia, a Geórgia possui uma área territorial de aproximadamente 70 mil quilômetros quadrados e abriga oficialmente cerca de 4 milhões de habitantes. A Geórgia tem uma história rica de interações culturais e invasões. Disse que os georgianos são descendentes dos antigos reinos da Península Ibérica e das culturas que outrora governaram a região. Ao longo dos séculos, a Geórgia foi alvo de muitos impérios. No século VI, a região testemunhou conflitos entre bizantinos e árabes. Nos séculos seguintes, sofreu influências do Império Otomano e da Rússia czarista. A forte presença da cultura eslava na Geórgia é um reflexo do domínio russo, que conseguiu anexar o país dos otomanos no final do século XIX. Posteriormente, a Geórgia tornou-se parte da União Soviética. Foi apenas em 9 de abril de 1991 que a Geórgia alcançou sua independência completa, assumindo a forma que conhecemos hoje. A Geórgia é um tesouro escondido, com uma rica tapeçaria de culturas e histórias esperando para serem descobertas. Independente, com uma economia em crescimento e uma população jovem e educada, a Geórgia ainda enfrenta desafios políticos, como polarização e disputas territoriais com regiões separatistas, além de um processo de transformação democrática. A bandeira da Geórgia, assim como a bandeira das 5 cruzes, carrega um significado complexo que remonta à história medieval do país. As 5 cruzes simbolizam as 5 chagas sagradas ou feridas perfurantes sofridas por Jesus Cristo durante a crucificação. A cor branca representa a santidade e pureza, enquanto a cor vermelha simboliza o sangue derramado de Cristo, lembrando a rica herança cultural do país, sua luta pela liberdade e sua devoção à fé cristã. Apesar de terem estado sob o domínio de diferentes estados por longos períodos, os georgianos conseguiram preservar sua identidade e cultura. Um exemplo disso é o seu alfabeto e idioma próprios. Para aqueles acostumados com o alfabeto latino, caminhar pelas cidades georgianas pode ser desafiador, já que as escritas em lojas e placas são complexas e muitas letras parecem semelhantes. Por isso, saber russo ou georgiano é fundamental para quem pretende se aventurar ou ficar no país por um tempo, já que o inglês não é amplamente falado. Apesar de muitos jovens já estarem mais habituados ao inglês, saber algumas frases básicas na língua nativa pode ser útil ao viajar pelo país. Em regiões mais turísticas e comerciais, é mais fácil se comunicar, e até mesmo os taxistas costumam saber um pouco de inglês para dialogar com visitantes estrangeiros. Além disso, especialmente na capital Tbilisi, muitas placas, informações e nomes de ruas estão escritos em georgiano junto com o inglês para facilitar a navegação. Um fato interessante é que, após o conflito entre Rússia e Ucrânia, uma pequena parte da população dessas duas nações se deslocou para a Geórgia. Caminhando pelas principais cidades, é comum perceber que quase uma em cada 2 pessoas é de origem russa ou ucraniana. Não é difícil distinguir os russos dos georgianos, pois pessoas loiras e de olhos claros são provavelmente vindas dessas regiões, especialmente mulheres que buscam melhores condições de vida. As características faciais do povo georgiano são bastante distintas dos eslavos, com cabelos predominantemente pretos ou castanhos. A estrutura étnica deles remonta ao antigo reino de Colchis, que se estendia desde o Mar Negro na Turquia até a Geórgia. Assim, com o aumento do número de ucranianos na capital, tornou-se rotineiro encontrar uma diversidade cultural ainda maior. A organização de comícios anti-Rússia em torno da Praça da Liberdade, o ponto central e vibrante da vida na Geórgia, é um reflexo da indignação popular. Os ucranianos também expressam sua frustração enchendo as paredes dos edifícios com slogans anti-Putin, atraindo atenção para sua manifestação. O governo georgiano permite essas manifestações, mas sob forte controle policial. Contudo, devido à sua localização estratégica logo abaixo da Rússia, muitos temem que o vizinho comandado por Putin possa intervir. Mesmo com esses desentendimentos, é interessante notar como russos e ucranianos ainda convivem na Geórgia. Uma das principais razões para a preferência pela Geórgia como moradia é a semelhança cultural.
Os georgianos, que abraçaram a fé ortodoxa do cristianismo, compartilham laços culturais e religiosos com os imigrantes, facilitando sua integração. A presença de diferentes nações, incluindo vítimas da guerra, transformou Tbilisi em uma cidade extremamente multicultural, resultando em um aumento significativo da população. Os georgianos são conhecidos por sua hospitalidade e calor humano, especialmente com aqueles que trazem moeda estrangeira e contribuem para a economia local. Visitantes frequentemente descrevem os georgianos como amigáveis e positivos, sempre prontos para receber viajantes com um sorriso. A juventude georgiana, em particular, anima ruas e praças movimentadas com suas danças locais, exibindo com orgulho a rica cultura do país. Em muitos espaços da capital, é comum ver grupos reunidos dançando vivamente, refletindo a natureza vibrante e otimista da população. Além disso, Tbilisi oferece uma variedade de atrações culturais e históricas, tornando a cidade um destino fascinante para quem deseja explorar. Pessoas vindas de países menos favorecidos, como Bangladesh,